o modelo econômico é equivocado. É um modelo que nos conduz à ineficiência, ao uso inadequado de recursos públicos, né? Empréstimos a campeões nacionais, privilégios que nós tínhamos com o uso de recursos públicos, subsídios generalizados para quem não precisa, pagamento de juros excessivos por endividamento em bola de neve. Então, isso não é culpa de um indivíduo, não é culpa de dois indivíduos ou de um partido. Isso, na verdade, é uma concepção obsoleta, equivocada, de como melhor utilizar os recursos do país. Então, o nosso diagnóstico era exatamente que tínhamos que fazer uma transição que está incompleta. O Brasil teve muito sucesso na sua transição política, de um regime politicamente fechado para uma democracia resiliente, vibrante, dinâmica, mas não teve o mesmo sucesso em fazer a transição de seu regime econômico, de um regime dirigista, de planejamento central, concentração excessiva de recursos no topo da pirâmide, quando, na verdade, a modernidade exige exatamente o contrário, que seja uma economia de mercado, moderna, dinâmica, e que a ação do Estado seja justamente focalizada nos mais frágeis, nos mais vulneráveis, e que seja executada de forma descentralizada. Daí a valorização da Federação Brasileira, do Pacto Federativo. Os recursos na ponta, com o povo, exatamente para saúde, saneamento, segurança pública, educação. Essa transição nossa de modelo está incompleta, ela segue incompleta. Anteriores em se encaminharem, ou pelo menos fazerem a tentativa, a própria Constituição de 88 faz claramente essa tentativa de descentralizar os recursos para exatamente cumprir melhor as suas atribuições. Então, descentralizar atribuições, ou seja, obrigações, deveres e também os recursos para melhor execução dessa transformação do Estado brasileiro. Nós estamos exatamente nesse movimento, derrubamos a relação dívida-PIB logo no primeiro ano, acabamos com o paraíso dos rentistas, com juros de 2%, inflação também um pouco aí, em torno de 2%, 2 e pouco, criando o que nós chamamos de aprofundamento dos horizontes de investimento. Começamos a trazer recursos privados para áreas básicas, como saneamento. O Senado acabou de aprovar saneamento e esgoto. Aliás, o Congresso acabou de aprovar saneamento e esgoto. E tivemos logo, em sequência, os leilões lá em Maceió, o primeiro leilão de Maceió, 2% já é quase 20% do orçamento da cidade. Então, em vez de o governo agora tocar uma área onde nós acompanhamos também ao longo dos últimos 10, 15, 20 anos, o que aconteceu é que as tarifas de água e esgoto subiam todo ano, às vezes acima da inflação. Os salários também subiam, mas os investimentos em água e esgoto caíam todo ano em termos reais. Então, esse modelo de governo centralizado, planejamento central, é o que nós nos referimos ao mais Brasília nesse sentido, mais recursos aqui, em vez de nas mãos exatamente dos estados e municípios, onde o Congresso está aqui representando o povo brasileiro, que coloca todo mundo aqui para que esses recursos desçam e atendam a população brasileira. Então, esse modelo econômico equivocado acabou justamente causando problemas legais, jurídicos fortes, até para a classe política brasileira, na opinião pública, não é? Com as alegações justamente de corrupção. E, por outro lado, a estagnação econômica. O Brasil, que já foi o maior polo de atração de gente no mundo, não é? A primeira maior colônia de japoneses, a segunda maior colônia de italianos fora da Itália, a terceira maior colônia de alemães. O Brasil agora
perde habitantes, né? As pessoas vão embora para fora, os jovens buscar a vida em outros países, porque o Brasil parou de crescer e tem um desemprego em massa. Então, essa tarefa de transformação não é de um governo, não é de uma pessoa, é exatamente de um presidente determinado, por um lado, de um Congresso reformista e de um bom programa econômico que permita nós completarmos essa transição. Nós estamos, então, portanto, numa transição incompleta. Quando estávamos nesse processo, em excelente relacionamento com o Congresso, com o Parlamento e com o Supremo aprovando justamente as condições, definindo as condições para a mudança para as privatizações que eram necessárias, o Congresso aprovando, como aprovou a cessão onerosa, que já era um movimento inicial de descentralização de recursos para estados e municípios, com total apoio nosso, foi iniciativa nossa, inclusive, algo que estava parado há 8 anos no Congresso. Da mesma forma, acertamos a Lei Candir, que estava parada também há anos, há décadas, mais de décadas. Nós sempre demonstramos inequivocamente esse apreço ao Congresso reformista, essa confiança na capacidade de implementação dessas reformas que o Congresso teria e, finalmente, no apoio a essa direção. Então, trabalhamos juntos reduzindo os privilégios na reforma da Seguridade Social, acabamos com o paraíso dos rentistas, botando juros bastante baixos, porque mudamos o mix de política econômica. Em vez de descontrole sobre gastos, se tentar frear só com o Banco Central, que botava os juros na estratosfera, fizemos o contrário, quer dizer, vamos direto nos gastos públicos e travando os gastos públicos e desalavancando os bancos públicos, fizemos também, desalavancando o BNDES, fazendo a Caixa pagar os instrumentos híbridos, desalavancando mesmo bancos, o Banco do Nordeste, todos contribuíram para o pagamento com a União. Ao contrário das expectativas, que era que nós só íamos estabilizar a relação dívida-PIB no 4º ano do nosso governo, os economistas todos diziam que não ia ser possível estabilizar essa dívida, nós derrubamos a dívida no primeiro ano. Caiu de 36,5% para 35,8%. Então, no nosso primeiro ano, nós começamos a entregar a reforma da Previdência, que era uma promessa e o gasto principal, e que crescia explosivamente. O segundo grande gasto, que era o rentismo, nós derrubamos fulminantemente também os juros e desalavancamos a União como percentagem do PIB. A terceira grande despesa, que era os salários, nós mantivemos o salário do funcionalismo público, né? No primeiro ano, nós mantivemos. O governo anterior, logo no início, o governo Temer, apesar de todos os seus méritos, a primeira medida foi dar um aumento generalizado de salários. E quando tentou fazer a reforma da Previdência no final, já não conseguiu, já era tarde, não tinha mais o capital político para fazer. Nós fizemos exatamente o contrário, começamos com a reforma da Previdência e não demos aumento de salário. No segundo ano, que foi esse ano agora, da mesma forma, mantivemos o funcionalismo, porque estamos perdendo milhões de empregos, não é? Empresas fechando, uma crise econômica aparentemente incontornável, né? Quando começou o ano, era um ambiente de pânico, de total perspectiva de descontrole social, inclusive. Então, não fazia o menor sentido falar em aumento de salários. E nós insistimos com isso mesmo em meio à confusão, quando soltamos os recursos para estados e municípios, reafirmando a nossa crença no federalismo, mais uma vez. Fomos testados várias vezes na sessão onerosa, testados agora de novo no enfrentamento do coronavírus. Quer dizer, descentralizamos os recursos em altíssima velocidade, exatamente e mérito também de governos anteriores, quando colocaram o SUS, que é uma rede descentralizada de prestação de serviço e assistência de saúde, justamente jogamos os recursos para mobilizar essa rede. E esses recursos chegaram na ponta, e durante essa conversa com os governadores, exigimos, por outro lado,
que essas despesas temporárias com a saúde não fossem transformadas em despesas permanentes com salários. O dinheiro da saúde não podia virar um dinheiro de aumento de salário generalizado para estados e municípios.